Bom dia, meus alunos, tudo bem com todos? Espero que todos estejam bem, espero que a família também esteja bem nesse momento de quarentena. Nós temos que nos resguardar e nos cuidarmos. Mas dando continuidade às nossas aulas, a turma então da Índia, tudo bem? A gente vai falar sobre as principais formações vegetais do Brasil, tá? Vai falar de floresta, vai falar da predominância dos lugares que mais tem determinada vegetação e outros não tem. A gente vai falar de Pantanal, vai falar de Mata Atlântica, vai falar de Floresta Amazônica, vai falar do Cerrado, vai falar da Caatinga, Mata de Cocais, o Pampa Gaúcho, entre outras formações que estão dominando o nosso Brasil. O maior domínio nós conhecemos que é a Mata Amazônica e que vem sendo cada vez mais destruída pela ação do homem e recorrente aos recursos naturais que existem naquela região. Só para nós recordarmos um pouquinho, formação vegetais, aspectos da floresta, né? Como é que a floresta se formou, isso aqui tem uma influência muito grande em relação ao tipo de clima, aquele trabalho que vocês fizeram das zonas climáticas, então nas regiões mais quentes nós vamos ter uma propícia para uma árvore com maior desenvolvimento, tá? Em áreas mais frias vamos ter árvores com menor desenvolvimento e com mais pontiagudas. Bioma, né? Que tipo de vegetação ela ocupa em cada área, a fauna e a flora, e os domínios morfoclimáticos. A relação entre o clima está relacionado, por exemplo, a do Mato Grosso, o Cerrado é uma área mais seca por um período que é de 6 meses e mais 6 meses de chuva. Então ali um clima específico, nós vamos ter um relevo específico também na região e a vegetação também vai ser única e exclusiva, ela vai existir apenas ali. O relevo brasileiro também está relacionado à relação ao clima, à vegetação, às chuvas e tudo mais que acontece no nosso país. Então aqui tem um mapa para mostrar para nós os domínios. Quem são? Aquele que eu tinha falado no começo da aula. O bioma da Mata Atlântica, né? Então ela compreende não só o Brasil, mas ela se estende pela Venezuela, pela Guiana, pelo Peru, pelo Equador, tá? Enfim, bacana, vou deixar a dica aqui, hoje à noite não, já vai passar, né? O professor está passando isso para você sábado, né? Sexta-feira passou no Globo Repórter, para quem assistiu, a Amazônia peruana, né? A nascente do rio Amazonas, enfim, toda aquela estrutura vegetal que tem lá. O bioma do Cerrado, do Pantanal, que se alaga em tempos. Nós temos a Caatinga, que ela é mais presente então ainda lá no Nordeste, na região semiárida do Nordeste, né? E nós temos a Mata Atlântica, que recobria todo o litoral brasileiro, desde o Nordeste até o sul do Brasil. E por último nós temos o Pampa, que é no estado do Rio Grande do Sul e que abrange um pouco da Argentina, pega um pouco do Uruguai, enfim, é uma região mais de vegetação gramíneas pequenas, baixas, tá? Não vai ter árvores exuberantes, capões de mato isolados, aonde, por consequência desse fator aqui, foi onde começou a criação de gado no Brasil e houve a expansão para o nosso Brasil que a gente conhece hoje, tá? A criação de gado foi um ciclo muito importante para desenvolver a região sul, porque daqui transportava o gado através dos tropeiros e levava até o estado de São Paulo, onde era vendido, e depois levado até Minas Gerais para ser consumido pelos mineiros, pelas pessoas que estavam explorando aquela região. E aqui nós temos o domínio morfoclimático, onde ele está mais presente. Então temos amazônico, cerrados, mares e morros, né? a Caatinga, araucárias e pradarias. Pradarias, esse nome pradaria, ele vai ser usado também como pampa, né? Uma região que tem a vegetação bem baixinha, ok? Continuando, e aí nós temos o bioma da Mata Atlântica, é o primeiro que a gente vai abordar. Por que é o primeiro? Porque era o primeiro que os portugueses mais devastaram e mais exploraram. Aqui sobra muito pouco desse bioma, que nós podemos ver na região aqui que corresponde desde o Nordeste, pegando aí a parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, chegando ao Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Um dos resquícios que a gente tem bem perto de nós aqui é o Parque Nacional do Iguaçu, onde é a última das grandes reservas, né, com 185 mil hectares de terra de Mata Atlântica. Tá? Essa mata que os portugueses chegaram e a devastaram, né? Por consequência da exploração para a formação das cidades. Se nós pegarmos as grandes capitais do Brasil, elas estão todas elas no litoral brasileiro. Então isso é uma das consequências da colonização e da urbanização que aconteceu no Brasil. Tá? Lentamente esse processo vai avançando para dentro do nosso Brasil, o interior. Por consequência também na história aí a gente viu que os tropeiros fizeram, os bandeirantes fizeram um grande trabalho, né? É lógico que eles foram com o intuito de buscar os índios para escravizá-los e também com o intuito de encontrar os tesouros, que era o grande sonho da coroa portuguesa. Tá? Encontrado em Minas Gerais, em Cuiabá e em algumas áreas de Goiás, e depois o Brasil começa a se interessar cada vez mais pelo interior do nosso país e se aventurar cada vez mais, chegando até as fronteiras que nós conhecemos hoje. Ok? Então foi o que mais foi devastado pela ação. Nós tínhamos aqui a grande carga de pau-brasil, né, que os portugueses acabaram comercializando essa madeira com grande ênfase na Europa, porque despertava um interesse financeiro enorme, por consequência da cor, tintura, né, até pela resistência na fabricação de navios, móveis, enfim, tinha uma infinidade de coisas que podia ser feito com a madeira do pau-brasil. Mares e morros ou Mata Atlântica. Latifoliado, higrófita, ombrófila, mista, é uma floresta pluvial tropical. Olha aqui, está naquela zona tropical. Presença de semidecíduas interior e araucárias, adaptada a invernos com temperaturas mais baixas. Então, na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se você for até a região de Guarapuava, Ponta Grossa, né, no segundo Planalto, né, você vai encontrar essa grande quantidade de araucária, mas ela é muito mais presente no estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. É um clima litorâneo, maritimidade, né, uma corrente, ela é pela massa tropical atlântica, ela interfere na umidade, então por consequência disso nós temos essa formação vegetal por toda essa parte que nós conhecemos do litoral. É claro que nessa área que ele vai se estender um pouco mais, avançando para o interior do Brasil, e por consequência das não ser tão alto em altitude em relação a Minas Gerais e toda a parte do Ceará e do Nordeste aqui, que tinham as montanhas, ok? Que impede que essa umidade chegue até as florestas. Mares e morros, ou mares de morros. Por quê? Porque tem muito morro. Se você pegar uma visão aérea do Brasil e ver a situação que é Santa Catarina, Rio Grande, a parte de São Paulo, uma parte do Paraná, e aí você vai se estendendo, Rio de Janeiro, você vai se prolongando ainda, Minas Gerais, você vai ter só montanhas, tá? Não são de altitudes enormes, a maior altitude vai chegar em 2.000, 2.500, até quase 3.000, é o máximo que o Brasil vai ter em nossas montanhas, mas elas são desgastadas com o tempo, então são terras muito antigas. Por consequência disso, mamelomares, planaltos e serras do sudeste e estruturas cristalinas. O solo, superiores resistentes à erosão, inferiores e argilosos. Os que são da parte alta são mais resistentes, os que são na parte mais abaixo são argilosos, então, por consequência, desgastam mais fácil. Faixa litorânea, em proporção, o mais desmatado. Por que mais desmatado? O professor já tinha comentado, por consequência da urbanização que foi e também pela colonização. Olha aqui, pau-brasil, cana-de-açúcar, café, os ciclos que o Brasil teve e passou pela sua história. Intensa urbanização e a industrialização vai acontecer nessas regiões, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Espécies em extinção em extinção e já em ameaças. Grandes projetos de preservação, né? Muito pouco. Enfim, as nossas florestas foram sendo substituídas pelos prédios, pelas estradas, pelas indústrias e infelizmente o que está sobrando são só as reservas, são só as partes que viraram parques para a gente poder estudar, ok?
Então aí, ó, essa é uma imagem de mares e morros, né? Você perceba isso, ó, muita montanha. Se você trocar isso por ondas, parece que você tem um mar cheio de ondas, né? Então nós vamos ter os mares e morros. Isso é muito presente no estado do Minas Gerais, na parte mais ao norte do estado do Mato Grosso, por completo quase no estado de Minas Gerais, Espírito Santo, enfim, são uma característica dessa região. Fauna e flora, nós vamos ter os tipos de vegetação e nós vamos ter os tipos de árvores, né? Flores, animais que habitam essas matas, né? Vamos ter uma presença muito grande de uma variedade infinita de mamíferos, de aves que habitam esse lugar. E principalmente na questão das flores, das plantas que habitam, né? Os tipos de árvores, os tipos de bromélia, os tipos de orquídeas, enfim, é uma coisa variada enorme. O Brasil tem um país muito abençoado em relação a essa questão. Restinga, cordão arenoso, arbustivo e de transição. É uma área que você vai ter como uma forma de prevenção, tá? E aí nós temos o mangue. O mangue é uma dos grandes berçários do Brasil em relação à habitação dos peixes, né, na questão de desova, de fazer com que haja a procriação desses peixes. A lófila, essa árvore não morre, ela se adaptou a esse tipo de situação, então ela fica em tempos alagada e ela vai acabar se adaptando e não morre. Perceba que está bem verdinho, mas as raízes ficam encobertas por água e assim continuam sobrevivendo. Nichos ecológicos, então aqui você vai ter um habitat de pássaros, dormitório ou até mesmo um berçário para a desova dos peixes, até se tornarem um pouco mais adultos e aí sair em direção ao mar para suas aventuras. Desenvolvimento em estuários, arbórea e arbustivo, amplamente ameaçada por consequência da exploração do litoral, pela presença do turista, enfim, pela ganância do homem cada vez mais construir grandes reservas, grandes hotéis e tudo mais, ocupando essas áreas, e também pela construção de porto, enfim, tem um monte é o que recebe o maior impacto, né? Aquele caso que aconteceu no Brasil do ano passado do navio que vazou o petróleo e tudo aquela que não sabe exatamente de onde veio, mas o impacto foi nas praias e foi no mangue. Então uma mancha de petróleo aí causa um impacto muito grande na vida dos seres que vivem naquele lugar. Mata Atlântica em 1500, uma projeção do que era, ninguém exatamente sabe, mas é pelo que foi estudado e pela presença da floresta que existia, era essa a recobertura em toda a parte. E é o que sobrou agora. Essa parte é o que resta, são muito pouco os vestígios. Isso em 2007, nós já estamos em 2020, com certeza esse número não diminuiu muito, mas também não aumentou em nada. Até porque não tem como aumentar, né? A volta em um velho problema, então aqui nós temos aqui, ó, desmatamento por períodos em quilômetros quadrados, e a distância é desmatamento 235 quilômetros quadrados, dos quais 219 de florestas, 15 quilômetros quadrados de restinga e 0,17 km de mangue. Minas Gerais tem 70% dessa floresta, e atividades madeireira, carvão, siderúrgica, licenças ilegais. Então nós temos aqui Piauí, Bahia e Minas Gerais. Minas Gerais, ela tem um número maior, estados que mais devastam em quilômetros quadrados. Então Minas Gerais é o recorde aí na questão, tá? E aqui tem o gráfico do desmatamento da Mata Atlântica, volta a subir após anos de queda. Então assim, por que estão ocupando essas áreas que já foram tão devastadas? Enfim, deve ter alguma flexibilização na legislação ambiental, alguma coisa está acontecendo para que possam estar destruindo a floresta. Cobertura original, então era o verdinho ou o amarelinho, e o que sobrou é o verdinho. Então, pelo pouco que tem, ainda querem destruir. Enfim, né? Espaço pedaço, este pedaço pode sair do mapa. Será? Bioma amazônico, domínio amazônico. A gente acompanhou tanta notícia ano passado sobre a Amazônia, né, pessoal? Sobre a questão de queimados e tudo mais. Então, assim, cada vez mais o ser humano vem
vem explorando esse recurso que ele não tem volta, né? A floresta, se você não fizer ela não replantar por sozinha, vai demorar muito tempo para se regenerar, tá? Então aqui tem alguns dados: áreas de reserva, população indígena brasileira, né? O índio também acaba tendo seu impacto na floresta, porque ele ocupa essa área, mas ele não é o vilão da história. Ainda os grandes vilões são os exploradores, são os da parte de mineração, que é o garimpo, as madeireiras ilegais, e tudo isso por quê? Porque alguém está comprando a madeira que é explorada nessa região. Se ninguém consumisse o produto, não tinha necessidade de explorar. É sempre comentado, né, a questão, por exemplo, do tráfico. Se não há o usuário, não tem necessidade de você ter o tráfico, né? É a mesma coisa a madeira. Se alguém não está comprando essa madeira, por que necessidade de explorar? Mas enfim, alguém sempre está comprando ilegalmente, porque o preço da madeira pela madeira legal, ela é muito cara, porque os projetos são muito caros, enfim, tudo isso pesa no bolso do orçamento de quem está retirando. Então ele não quer fazer pelos meios legais, ele vai pelo ilegal. Mas nós temos que lembrar que o nosso país ele é muito grande, então há um contingente muito pequeno de soldados que possam estar combatendo esse crime. Então você vai lá, destrói um garimpo ou uma madeireira, amanhã ou depois ela já monta outra em outro lugar, então não precisa de uma estrutura tão grande, né? Abre uma clareira lá e faz umas estradas meio que improvisadas, os caminhões chegam e levam a madeira, tá? Ela se estende pelo Suriname, pela Venezuela, pela Colômbia, pelo Equador, enfim, por vários lugares do nosso América do Sul aqui, ok? E pegando até a América Central, vai até Costa Rica, Nicarágua, Panamá, bem grande, né? Tipologia da floresta, então ela está bem mais presente o verdinho. Nós vamos ter a floresta densa, aquela que é bem fechada, que ela é de proporções a mais de 20, 30 metros de altura. Depois nós temos outros tipos de floresta, mais aberta, e de campo, de campina, enfim, vai se moldando essa floresta. Ela não é uma única floresta que habita toda essa região, ela tem várias espécies que vão formando esse bioma extraordinário que é a Mata Atlântica, tá bom? Bioma e o domínio da Amazônia, né? Continuando, mais extenso é esse bioma, tá? Latifoliada, hidrófila, ambrófila e perennifólia, tá? Terras baixas, amplamente irrigada por rios, bacia hidrográfica do rio Amazonas, é um exemplo aqui, tá? A fotografia, quando há os períodos de chuva, isso aqui ela enche tudo, inunda, né? E a floresta acaba se adaptando nessa região. Predomínio do clima equatorial, massa tropical continental, evapotranspiração, intensidade em intemperismo químico. Então aqui nós vamos ter uma presença dos chamados rios voadores, que são as evaporações que acontecem através da floresta. A mata evapora, o calor é muito mais intenso naquela região, por se considerar perto da linha do Equador, e então essa floresta ela vai ser mais desenvolvida. Mas muitas pessoas se enganam por ela, né, em achar que ela é tão exuberante assim, então a terra é produtiva. O solo é extremamente pobre, porque ele é um solo arenoso, então assim, ele só se mantém a sua vida aqui porque a própria floresta sobrevive com os seus recursos, que é a folhagem. Quando ela cai, ela acaba apodrecendo, gerando a própria adubo para a floresta. Então assim, ela é autorreguladora. Se eu tirar essa floresta, vai ter um solo muito pobre que vai ser bem propício à erosão. Solo pobre, né, enriquecido pelo humus da própria floresta. Indescritível biodiversidade, mais rica ecossistema do mundo. Então aqui você vai ter todo tipo, tem mais bichos aqui, e plantas e insetos do que todo o resto do planeta junto, tá? Então ela é muito cobiçada, claro, por todos os outros por todos os outros países do mundo, por oferecer um recurso natural, não só o rio, não só a floresta, mas como embaixo o professor estava gravando muito vídeo essa semana, então tá com uns sonos atrasados aí, peço desculpa para vocês.
indescritível biodiversidade, então assim, é um solo muito rico em recursos naturais, tá? Além do Brasil, 49% do território brasileiro. Então assim, dentro do nosso Brasil, nós temos 49% desse território. Em grande processo de devastação pelo agronegócio. A criação do gado, a produção de soja, de milho, né? Na década de 80, 70, uma grande procura por parte dos fazendeiros ir para o Mato Grosso e avançando cada vez mais em rumo a Rondônia, em rumo ao Acre, em rumo ao próprio estado do Amazonas, né? O Pará, que foi muito procurado para a criação de gado. A lavoura de soja ainda não é um atrativo tão grande, né? Está se desenvolvendo agora o soja na região mais ao norte do Mato Grosso, próximo já do estado do Amazonas, mas não é uma grande promessa para essa região. Então aqui nós temos como se fosse um corte do nosso continente, né? Você vai ter aqui Planalto Residual Sul-Americano, vamos ter o litoral, as depressões marginais sul-americanas, depois nós temos o Rio Amazonas e depois nós temos a Cordilheira dos Andes. Então, como se fosse pegar o Brasil de ponta a ponta aqui e cortar ele ao meio. Então, nós temos esse perfil nordeste e sudeste, com cerca de 2.000 quilômetros, vai das altas serras da Roraima até o Mato Grosso, mostrando as faixas das planícies às margens do rio Amazonas, a partir das quais vêm extensões de terras mais altas, planaltos e planícies. Então aqui todo o rio Amazonas, né, a bacia dele que cai na caixa de escoamento do rio até chegar na parte do Oceano Atlântico. Tá? Fauna e flora, muitos animais, a onça pintada, a grande presença dela, da arpia, araras, entre outros, a floresta, que é o açaí, entre outros. Perfil vegetal e os domínios. Então nós vamos ter aqui sedimentos que vêm sendo transportados pelos rios Amazonas ao longo do período de bilhões de anos, né? E aqui nós temos o rio Amazonas. De tempos em tempos esse rio enche, ele vai ocupar a margem da floresta, nível das águas da enchente. Mata de várzea é essa mata que você vai ter próximo do rio, que ela vai ficar inundada num período do tempo. A mata de igapó ela fica inundada por completo o ano inteiro. Mata de terra firme, que é a parte onde tem as árvores de maior exuberância. Aqui não chega a água que vem das enchentes provenientes, tá? Então ela fica protegida. As serras, Planalto Central, Planalto das Guianas, né? Depressão marginal, sul-amazônico e a Planalto Residual do sul-amazônicos. Ok? Solo sedimentar recente da várzea, que foi transportado pela erosão, enfim, isso aqui foi há mais tempo, ok? Depósitos de sedimentos terciários da terra firme, então foi há milhões de anos que isso aqui acabou sendo depositado, então aqui não tem mais interferência de fatores como a enchente. Aqui tem um perfil mais próximo, então aqui para a gente entender melhor, a mata de igapó, sempre cheia, sempre alagada, com raízes que sobrevive, é uma mata que sobrevive na água, tá? Mata de várzea, que ela vai inundar numa época, terra firme e a floresta semiúmida, que é a parte mais intensa da floresta, que tem mais presença de umidade. Mata de igapó é aquela que você vai ter então toda ela alagada. A Vitória Régia, né, que é a maior flor do mundo em relação ao tamanho, então ela é uma flor que existe só nessa parte aqui da floresta. Mata de várzea, ela vai ficar em períodos chuvosos, né, que ela vai alagar, mas depois ela vai voltar a sobreviver. E ela se adaptou a esse período de umidade intensa, ela não morre, ela continua viva, sobrevivendo. Tá? Mata terra firme, então aí nós vamos ter as grandes árvores, os grandes
grande formação e você não vai ter uma vegetação muito intensa embaixo. É possível se deslocar para qualquer lado sem nenhum tipo de obstáculo, porque é uma árvore que cresce muito, então ela vai abafar as demais, e tendenciosamente é que as árvores cresçam cada vez mais para buscar luz. Enfim, é uma competição natural de luz para sobreviver. Então nós vamos ter árvores muito retas, que são muito cobiçadas pelos madeireiros. Processo de devastação, fronteira agrícola. Então aqui nós vamos ter a fronteira agrícola, área de desflorestamento e a unidade de conservação. E aí nós temos a Amazônia Legal e terras indígenas. Então nós temos um processo muito complicado, porque nós temos aqui o índio querendo se adaptar com a vida do ser humano, nós temos o agricultor querendo produzir para que haja alimentação do mundo, e nós temos os ambientalistas defendendo que a floresta ela é muito mais valiosa em pé do que deitada. Sem sombra de dúvida, ela é muito mais importante em pé do que deitada, mas nós temos que também olhar para o lado do desenvolvimento sustentável. Então, vamos integrar a floresta e acabar a agricultura tudo junto, integrado, para que não haja nenhuma briga futura sobre essa questão. Esse é o difícil entendimento, né? A maior exploração é a madeira, depois vem o extrativismo das drogas do sertão, lá no século XVI, no século XVII, quando os portugueses chegaram na região da Amazônia. Extrativismo do látex, que vai ser uma intensidade no século XIX até o final dos meados do século, início do século XX, quando começa a decadência, né? O látex é uma árvore que ela é nativa dessa região, porém ela tem que ser explorada dentro da floresta. Então, há o deslocamento do seringueiro até a floresta, até a árvore, encontrar ela, fazer a demarcação e depois retirar o látex, né? É o leite daquela árvore que depois vira a borracha, a seringueira. A seringueira vira o látex, né? Que foi muito utilizado na década de 1910, 1900 ali, para a utilização para fazer pneus. Na década de 1910 por aí, a Ford tinha uma fábrica, né, de borracha aqui no Brasil, na região da Amazônia, e comprava toda a matéria-prima extraída pelos seringueiros. Quando fala em seringueiro, você vai ter uma pessoa muito importante, né, que é Chico Mendes, um grande ambientalista, um defensor da floresta, né, uma pessoa que foi morta, assassinada por um grupo de fazendeiros que não admitia as suas atitudes. Ele era da região, se eu não me falha a memória, do Acre. Então ele vai ser um marco na história, e foi na década de 80. Enfim, projetos de mineração, grandes carajás e trombetas, né? O projeto Carajás na região do Pará, que nós vamos ter uma grande concentração de minério de ferro, ouro, níquel, cobre, enfim, nós temos uma variedade imensa. Mas o ferro é o que mais é extraído por consequência da sua lucratividade. Então daqui eles retiram o ferro e é levado até São Luís do Maranhão, para ser depois embarcado pelos navios que vão para o exterior. O maior comprador, um dos maiores compradores é os Estados Unidos e é a China. Expansão das plantations, que é a cultura do soja, do milho, enfim, né? Hidroelétricas não tem uma grande opção, porque os rios são de planície, então não vai ser muito favorável à produção de eletricidade. Uma das maiores tragédias ambientais que foram feitas é a barragem de Balbina, nessa região aqui, para levar energia para a cidade de Manaus. A Balbina tem um tamanho de um lago 2 vezes maior que o do Itaipu Binacional e não faz nem metade da energia que Itaipu produz. Então ele foi feito de um projeto errado, e esse rio acabou não tendo força de vazão, então formou um lago muito grande, e por um bom tempo esse lago ficou aqui sem peixe, sem nada, porque tinha muito material orgânico na água, e acabou por diminuir a oxigenação, e os peixes não se reproduziram mais nesse lugar. Talvez agora esteja sendo repovoado esses rios, porque já faz muito tempo que esse processo aconteceu. A indústria da madeira, como eu tinha falado, ela existe a indústria da madeira legal, que é aquela que faz os projetos ambientais, vai lá, demarca as terras, faz a extração só daquela árvore que está
está pronta para o abate, né? Vamos estipular aí, eu vou fazer 1.000 hectares, eu vou dividir em 100 lotes e cada lote eu vou explorar por um ano. Então, 100 anos, no 100º ano aí é que eu vou acabar meu projeto, né? E tem muita floresta, então assim, eu abatendo só a floresta maior, do tamanho exato que eu vou pedir, eu vou manter as pequenas existindo, e quando passar o tempo eu vou poder extrair também a pequena, que ela vai chegar no tempo e no tamanho correto para ser cortada. Expansão urbana e o turismo é uma das grandes atrativos daquela região, mas nem muita gente está sendo atraída para aquela região. O que faz com que aquelas pessoas tenham uma infraestrutura muito mais desenvolvida é a questão da Zona Franca de Manaus, um projeto feito pelos governos no passado para que as empresas se instalem nessa região com impostos e taxações mais baratas e incentive a produção industrial. Então ali nós vamos ter muita empresa como da fábrica de ar-condicionados, da Consul, a geladeira, se não me falha a memória, celulares, televisores, relógios, motocicletas, bicicletas. Então assim, é uma grande gama de produção industrial. Na verdade, nós não produzimos industrialmente, a gente só é mero montador, né? As peças vêm do exterior, através dos navios que chegam pelo Rio Amazonas, e depois vai nas indústrias que elas montam essas peças, e aí depois elas vão voltar novamente para o mercado interno brasileiro e para a exportação novamente, tá? Então eles estão utilizando a mão de obra brasileira, que eles podem ter associado como mais barata, mais acessível, enfim, menos processos. Então aqui são imagens, né, para a gente entender como é que é a utilização da madeira para fazer o carvão. Inúmeros fornos de carvão que são utilizados e depois para um churrasquinho aí para o dia a dia nosso, tá? Então aqui, ó, olha como é que funciona, né? Você demarca a sua terra e através de dois trator de esteiras que são colocados lado a lado numa distância aí aproximadamente de 15 a 20 metros, ou talvez até mais, e amarrados cada um com uma corrente, que eles chamam o correntão, o arrastão, tá? E eles vão se deslocando. Conforme vai indo, essa corrente ela vai girando, ela vai fazendo com que fosse uma trituração total das árvores. Claro que as árvores de maior porte são tiradas primeiro para depois vir só com corrente para destruir as menores. Depois desse processo é colocado fogo. Na verdade, antes do fogo ainda é enleirado, isso aqui é feito as montanhas, as leiras, né? E aí depois espera-se a época da seca para queimar. E é natural que depois, como a gente já observou aí, que nos noticiários, estão colocando fogo na Amazônia. Boa parte daquela fumaça, daquele fogo que estava acontecendo lá, vem desse processo aqui que é feito. Talvez o fazendeiro aqui legalmente conseguiu uma licença para tirar a floresta, então ele fez o processo correto, tá? A queima é autorizada lá em cima, tá? Mas isso é com controle e tudo mais, tá? O índio também faz isso, então enfim, o fogo não vai na floresta verde, porque floresta verde ela não vai queimar, né? Ela pode até iniciar uma fogueira aí, mas não vai ter expansão porque não está seco. A floresta é úmida, o ano inteiro chove em média na região da Amazônia chove 3.000 milímetros. Como é que vai pegar fogo na floresta de água? Tá? O que pega fogo é a parte da floresta que foi derrubada e está seca, e aí sim isso aqui queima muito fácil. Tem um exemplo dos caminhões transportando aí a madeira, né? E aí tem muito dessa questão do abate de animais ilegalmente, né? Esse aqui, se não me falha a memória, é um boto sendo retirada a carne, o povo local também consome isso tudo. A venda de animais silvestres, né? Papagaio, arara, macaco, cobra, peixes exóticos que tem na Amazônia, né? O macaquinho aí é um exemplo, né? Felinos, as pessoas compram. Então, infelizmente, tem pessoas que compram isso aqui e acaba incentivando cada vez mais que os traficantes vão na floresta, capturem os animais, peguem no ninho. E a mortalidade disso aqui é enorme, porque não vai se adaptar tão fácil assim no seu habitat, fora do seu habitat, né? Então vai morrer muito fácil. Então a porcentagem de morte é muito grande. O turismo é só um exemplo aqui. Isso aqui é um hotel praticamente flutuante, né? Toda a infraestrutura é feita em cima da água, né? Com heliporto até, com piscina, com quadra de campo de futebol, de tênis provavelmente, ou enfim. O turista ele fica
bem contente quando vai num lugar desse. Bioma do Cerrado, domínio do Cerrado, é esse que nós temos aí de Goiás, Tocantins, pega uma parte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, vai pegar um pedacinho de São Paulo, vai pegar um pedacinho de Minas Gerais, um pouco lá em cima da parte do Nordeste. Tá? Áreas isoladas do Cerrado são essas partes aqui, que tem fora desse habitat, ele não é uma extensão, ele casualmente existiu nessas partes aqui, ficou ainda um resquício nessa parte, e a região que é o núcleo mesmo do Cerrado. Então, o Planalto Central está presente com o Cerrado. Segundo maior bioma do Brasil, 5% da biodiversidade do mundial e mais de 4 mil espécies endêmicas. Tá? Planaltos e chapadas do Brasil Central, manchas no norte e sudeste e nordeste brasileiro. Clima tipo clima tropical, né? Incêndios naturais que acontecem anualmente, né? Então outra área que também pega muito fogo. Naturalmente existem as queimadas, mas existe o fogo natural que acontece. Como que acontece, professor? As madeiras secas há muito tempo, então ali talvez com o vento encostando uma na outra, fazendo a fricção, gera um calor. O calor lá em cima deve ser lá naquela região beira os 40 graus, então isso tudo faz com que um clima seco de 6 meses possa eventualmente existir uma chance de um fogo sem a intenção humana, tá? Mas boa parte dos incêndios, dos focos é causado pelo ser humano. A floresta é caducifólia, quer dizer que as folhas perdem as árvores perdem as folhas durante o ano, tá? E predominantemente arbustivas, herbáceas, próximas ao solo, semelhante à savana africana. É uma árvore toda retorcida, não tem grande tamanho, ela vai chegar na beira aí de talvez 5, 6, 7, no máximo 10 metros de altura. E a casca é muito presente e folhas bem largas e ásperas. Por consequência, ela tem isso tudo para perder muito menos água do que como fosse a floresta da Amazônia. Tá? Domínio de plantations, mecanização da soja, do algodão, e a urbanização é o mais presente no estado do Mato Grosso e no estado de Goiás, que vem cada vez mais crescendo a relação urbanização e agricultura. Enfim, é uma grande parte do Brasil que está sendo explorada nos últimos 20 anos aí, com intensidade muito maior, e é uma das apostas para o mundo, né, o grande celeiro de produção de alimento. Desgaste do solo, e aí nós temos que fazer a correção, nós temos que usar muito calcário, então é um solo também que não é um solo tão fértil, não é um solo como o do Paraná, como de Santa Catarina ou até mesmo do Rio Grande, que é um solo vulcânico, né? Aqui é mais arenoso, então ela, se você tira a cobertura vegetal, ela perde muito mais fácil o solo em relação a uma chuva ou qualquer outra coisa que aconteça, até o próprio vento pode transportar com mais intensidade. Fitofisionomias do bioma cerrado. Então, mata ciliar, né, que vai ter próximo do rio, que é importante você manter essa mata. Depois nós temos a mata seca, aquela que se perde as folhas. O cerrado propriamente dito, né, cerrado denso, cerrado típico e assim por diante. Cada partezinha vai ficando mais. E o campo limpo, que é a formação campestre. Então tudo isso vai estar presente lá no cerrado, né? 1977, 2002, tá? População ou produção de soja em toneladas. Então nós tínhamos uma produção bem baixa, mais específica no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, na região do Paraná, na região de de São Paulo, enfim, ela era limitada. Alguns aventureiros que estavam chegando em Minas Gerais, no estado de Goiás e no Mato Grosso. Agora a grande aposta é a maior parte aqui, ó, Mato Grossão mesmo, tá? Então assim, isso tudo acaba fazendo com que a floresta seja retirada para dar lugar à produção de soja. Infelizmente, são a necessidade humana de sobreviver e ao mesmo tempo ela não está pensando muito na natureza, enfim. Para nós existirmos precisa ter produção e para a floresta existir também para que nós existimos também tem que existir florestas. É uma briga constante, tá?
A área de distribuição original do Cerrado, então originalmente ela estava dessa maneira e hoje está assim. Então é um impacto considerável, né? Então o que sobrou, sobrou. Isso aqui eu acho que talvez não vão tirar mais, mas enfim. O grande devastador aí foi o ser humano para a retirada de criação de gado e a produção de soja, algodão e milho, entre outras atividades. Há um exemplo aqui, né, das grandes fazendas que atuam nessa região, com uma competição, né, perceba que há um grande deslocamento de colheitadeiras e atrás já vem as máquinas replantando a nova cultura para que haja produção. Então é tudo em sincronização, são fazendas gigantescas que têm um poder aquisitivo muito grande, né? Podemos citar até um exemplo da família que saiu daqui da nossa região, que fundou até uma cidade lá chamada Sapezal, no caso a família Maggi, né? Que tem uma grande atuação na parte do mercado de soja e algodão no Brasil e no mundo, tá? Blairo Maggi é o maior produtor de soja do planeta, nenhum outro cara produz mais que ele. Então assim, automaticamente ele também leva o título de maior devastador do mundo, porque para ele ter todas essas áreas de plantação ele teve que tirar a floresta para poder plantar. Talvez não foi só ele, isso aí acontece o seguinte, ele comprou terras já depois que foram abertas, então isso aí mais leva o crédito, né, de maior produtor e maior devastador ao mesmo tempo. Isso foi um grande salto que aconteceu da década de 70 para até 2003, 2020 por aí, 2015 por aí, é um grande salto na produção de soja, ok? Outra criação que é muito importante, nós somos o maior produtor de carne bovina do planeta e aí nós automaticamente também temos que devastar nossa floresta. Só que ainda o gado ele ocupa uma área que ainda preserva com algumas árvores, ficando resquícios, né? Mas isso não é nada perto do que deveria ficar, como está lá no fundo, lá, mostrando aquela cobertura vegetal bem forte e exuberante. Então aqui é o Pecuária Brasileira em 2009, tá? Principais regiões produtivas de rebanho, né? 1.000 cabeças. Então, quando tem um boizinho só de 200 a 400 e quando tem um boi bem grande, está acima dos 3.000 cabeças. Então, nós temos uma intensidade muito grande aqui na região do Pará, na região da Rondônia, no Mato Grosso do Sul, no estado de Minas Gerais, no estado de Goiás, enfim. É uma produção que ela não demanda tanto custo, né? Mas o retorno é mais prolongado que a soja. A soja você planta em 4 meses, está colhendo e está faturando. Já o gado demora 3 anos para você poder tirar ele. Ok? Então assim, pessoal, é importante chegar até o final aqui, vendo o vídeo, para poder entender o que tem que fazer. Então agora vocês vão fazer um resumo de tudo que o professor passou para vocês. E esse resumo deverá ser feito durante a manhã do sábado, tá? Durante a manhã do sábado, que será o dia 17, tá? Amanhã. O professor está gravando a aula de hoje, só que eu vou postar ela só amanhã, para vocês terem acesso a partir das 9 horas. Vai assistir o vídeo, vai fazer um resumo sobre ele e depois vai me mandar pelo WhatsApp ainda no sábado de manhã, tá? Então assista o vídeo e depois posta para mim, beleza? Saudade de vocês, espero que nós voltamos logo, tá? Um grande abraço, sábado que vem vai ter uma outra videoaula nesse mesmo estilo, beleza? Muito obrigado